Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa transmissão, Momentos de Luz, que nós possamos nesse instante ter os nossos lares inundados por essa luz divina, pela luz da doutrina espírita que tanto nos esclarece, que tanto nos dá um direcionamento, que tanto serve como um porto seguro para cada um de nós, Vou esperar dar 9 horas em ponto, que aí nós começamos a nossa transmissão, tá? Sejam todos bem-vindos, que o nosso divino amigo Mestre Jesus possa continuar abençoando a cada um de nós, encarnados e os desencarnados, Boa noite, Ana. Então, meus irmãos, já deu 9 horas, vamos começar aqui então, solicitando ao nosso Mestre Jesus que possa nos inspirar, que possa facilitar em nós o entendimento do que nós vamos conversar na noite de hoje e principalmente que nós possamos nos sentir motivados a colocar em prática, aquilo que nós vamos falar aqui brevemente nessa noite de hoje. O tema escolhido é Convite à Esperança, é um tema da Joana de Ângeles que está lá no livro Convites da Vida. Antes de começar na lição em si, eu agradeço a oportunidade. E a gente precisa recordar, meus irmãos, de que a esperança ela é um combustível necessário para que nós consigamos enfrentar as nossas vicissitudes, enfrentar os nossos dias, a nossa rotina com mais resignação, com mais resiliência, com mais amor, Porque o que seria de nós se nós não fôssemos motivados por essa esperança de que dias melhores virão, A esperança de que o nosso planeta Terra virá, sim, a chegar à fase de regeneração. Esperança de que o nosso irmão, que hoje ele está afundado ainda na maldade, haverá o dia em que ele estará inundado na bondade, Esperança é o que nos motiva constantemente, ainda mais diante de tanta notícias negativas que a gente anda tendo acesso ultimamente, E a esperança ela é algo tão importante, tão necessário, que a espiritualidade superior desde sempre vem falando para nós da necessidade da gente cultivar essa esperança. Lá quando Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ele já deu aí para nós um breve spoiler de que nós precisamos sim de ter essa esperança. Aqui nós vamos falar de 2 tipos de esperança, meus irmãos. Primeiro, a esperança de esperar, é uma espera vinculada ali, atrelada à confiança que a gente tem nos desígnios das leis de Deus. E isso corrobora lá quando, no capítulo 5 do Evangelho, lá na lição da paciência, quando fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como é que nós vamos enxergar que essa dor ela é uma bênção se nós não tivermos a esperança de esperar confiando na lei de Deus? Aquela esperança, meus irmãos, que nos engaja a esperar os momentos de glória, os momentos de felicidade, que a gente sabe que quando nós passamos por algum sofrimento, com resignação, essa vitória, esses dias melhores, eles vão chegar para nós. É a esperança da espera, A Joana de Ângeles, ela fala ali para nós no livro Otimismo que a esperança ela é uma luz interior que resiste às tempestades da alma. Quando a gente observa uma chuva muito forte, Esses dias aqui em Uberlândia está chovendo muito forte, fica mais fácil a gente identificar isso. Do nada o tempo fecha, aquelas nuvens carregadas, chega ali no céu, tampa o sol, tampa a lua, tampa as estrelas, foi à noite e descarrega ali aquela chuva. Mas vocês já repararam, meus irmãos, que essa chuva, ela não dura muito tempo, aquela chuva bem forte, ela não dura muito tempo, e assim que ela termina, o sol imediatamente volta a brilhar, ou a lua, ou a noite, ou as estrelas. Olha que lindo que é isso, quando a gente faz uma alusão à tempestade sendo o nosso sofrimento. Fica claro para nós que nenhuma tempestade, enquanto dor, enquanto sofrimento, dura para sempre. E o que determina, meus irmãos, a validade desse sofrimento é justamente a forma com a qual nós estamos lidando com ele. É a forma com a qual nós estamos nos comportando diante dessa lição que esse professor dor, que esse professor sofrimento veio trazer para o nosso aprendizado.
Se durante essa tempestade eu sou aquela que só reclama, que só questiona, nossa, mas por que eu, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão gente, uma pessoa tão simpática, por que eu tô passando por isso? A duração, a validade desse céu tempestuoso vai ser um pouco maior. Agora, se eu sou aquela pessoa que, mesmo diante de tanta tempestade, o meu céu ali está todo carregado de nuvens espessas, eu continuo mantendo a minha fé, a minha confiança, certeza, sabendo que Deus sabe o que é melhor para nós, de que essa tempestade, esse céu é carregado, é reflexo, né, da lei de causa e efeito, é reflexo das coisas que eu fiz em reencarnações anteriores, ou até mesmo nessa atual reencarnação, faz com que essa tempestade ela dure com uma maior rapidez, porque eu entendi, eu estou resignado naquela tempestade, naquela situação a qual ela é necessária para o meu aprendizado e é necessária também para o meu reajustamento de conduta. Então, quando a Joana de Anjos ela fala isso aqui para nós, deixa claro para nós assim que não há tempestade que dure para sempre. E se eu quero que essa minha tempestade esteja vapt-vupt, igual essas que andam tendo aqui na nossa cidade, urge que nós tenhamos uma maior resignação, um maior entendimento sobre qual que é a mensagem, qual que é a lição que essa situação quer deixar para nós. Ela ainda continua assim, falando que não obstante estejam carrancudas as nuvens do teu céu, espera. Após a tempestade, defrontarás dia claro pelo caminho. E aí, meus irmãos, vale a gente fazer um adendo aqui de que essa espera não é uma espera passiva, né? Não é uma espera assim, eu tenho esperança de que dias melhores virão e pronto, e eu cruzo o braço e fica por isso mesmo. Não, é uma espera ativa, é uma confiança serena que reconhece ali a ação de Deus em tudo. E aí nós já entramos na esperança de movimento, da movimentação. Porque eu vou dar um exemplo fácil aqui do nosso entendimento. Eu tenho esperança, um exemplo, eu sou pedagoga e eu tenho esperança de me tornar uma psicóloga. Ok, tem a esperança, muito válida. Mas a espera passiva, eu ficar aqui de braços cruzados na minha casa e esperar um diploma aparecer aqui, assim, como se fosse um passe de mágica. Isso é possível? Claro que não. Então é uma espera passiva, é uma esperança de uma espera passiva que não vai ter resultados. Agora, se eu tenho a esperança de me tornar uma psicóloga, e aí eu faço o vestibular, ou eu faço o Enem, ou eu me inscrevo numa faculdade particular que seja, eu vou lá, faço a matrícula, ingresso nas aulas, estudo, me dedico, a consequência dessa minha esperança com a movimentação vai ter como resultado a minha graduação, a minha formação, logo vou poder atuar ali como psicóloga. Percebe, meus irmãos, a diferença da espera passiva e daquela espera com essa movimentação? Cris Lopes colocou aqui que no luto é difícil. Eu imagino que você deva ter perdido alguém, né? E não sei se você está querendo dizer que no luto é difícil de manter a esperança, mas caso seja, Cris, é onde entra o diferencial do conhecimento que a gente tem da doutrina espírita. Lá, quando a gente tem acesso às informações da comunicabilidade com os espíritos e da imortalidade da alma. Essa saudade que a gente sente da falta da pessoa, ela é natural, porque ora nós vimos, né, a pessoa ali, a gente pegava, abraçava, né, escutava a voz, o abraço. Sim, meus sentimentos, viu, Cris? A gente tinha ali aquela presença física, é natural que a gente sinta essa saudade. Mas quando a gente tem essa certeza que a doutrina espírita nos traz, a gente sabe que nós vamos nos encontrar depois, nós vamos nos encontrar em sonho. A gente sabe que a pessoa em si, a essência ali da pessoa, quem ela era, aquela alegria, aquela espontaneidade, tudo aquilo que nos cativou naquela pessoa, continua, permanece. É a presença física que a gente não tem dela. Mas em sonho, provavelmente, não sei se você caso já tenha sonhado, mas você porventura vai ainda sonhar, vai ter esse encontro, a espiritualidade superior, quando vê ali a nossa intenção positiva, quando vê ali a nossa saudade sincera, a nossa ligação sincera com
com aquele que partiu, ela promove sim os nossos encontros. Então, Cris, eu espero que você assim possa manter essa esperança, igual você colocou, assim, desse reencontro, né? Porque ele é possível e ele acontece muito mais do que a gente imagina, né? E muito mais assim do que a gente possa esperar, na verdade, né? Entra até no viés agora que eu vou falar, de que quando a esperança é tão necessária para a nossa vida, que quando a espiritualidade superior, principalmente aqueles que endossam a nossa reencarnação, percebe que a gente está deixando a esperança cair, a esperança diminuir, igual a bateria de um telefone. Eu tô com o meu relógio parar aqui do lado, para eu não perder a hora, e ele apareceu aqui, ó, bateria fraca, né? Então já deu ali o aviso. A nossa esperança, quando ela vai diminuindo, também avisa. Só que é um aviso que a gente não vê muito. Mas a espiritualidade superior que nos acompanha percebe. A gente manda um aviso sonoro, um aviso de qualquer forma, falando para eles que a nossa esperança está muito baixa. E aí eles providenciam para nós, em nosso desdobramento durante o sono, o encontro com entes queridos, que nos leva ali a paisagens que a gente jamais imaginaria presenciar com os nossos olhos físicos, justamente para dar um ânimo, uma injeção de ânimo na nossa esperança, para que a gente consiga continuar lidando com os nossos dias, com a nossa rotina, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com os nossos dilemas, com as nossas situações aqui no nosso planeta físico, né? Porque, afinal de contas, vale a gente relembrar, meus irmãos, que a nossa vida verdadeira não é essa, né? É aquela... Aqui ele é um meio, na verdade, mas que a nossa vida verdadeira é a lá do mundo espiritual. Cris, eu não tenho dúvidas de que esse encontro, ele provavelmente será providenciado quando ambos estiverem prontos para lidar com esse reencontro, né? Que você possa continuar orando por ele, né? Porque onde ele estiver, ele recebe esses seus pedidos, recebe essa sua saudade, né? Recebe assim, essa ligação que vocês têm, nessa ligação sincera. E aí, meus irmãos, por isso a necessidade da gente manter essa esperança ativa, essa esperança casada com essa movimentação, né? Aí a Joana de Anjos, ela fala assim para nós, e cada espera, que aqui na lição ela ainda fala, embora a soledade amarga, espera. Apesar da chibata caluniosa, espera. À borda do abismo do desespero, espera. Ela diz aqui que cada espera que ela colocou aqui nessa lição, ela é um ato de fé, é um exercício de confiança. É aquela resignação e a confiança no tempo divino. Porque muitas das vezes nós queremos alguma coisa, mas nós não levamos em consideração que o que conta não é o tempo que eu quero, né? As coisas não acontecem quando eu quero, acontece quando tudo está pronto para acontecer. Vocês já presenciaram a dificuldade que é esperar quando uma fila está grande? Por exemplo, estou no supermercado, a fila ali está quilométrica. A gente já começa a perder a paciência, a ficar irritado naquela espera que a gente sabe que era necessário para eu conseguir levar aqueles itens que eu coloquei no carrinho, que eu preciso deles em casa. A gente precisa passar por aquela espera ali até chegar na fila do caixa. Se já é difícil para nós esperar isso, imagina esperar o tempo divino, o tempo das coisas acontecerem. É onde se faz necessário essa esperança, essa espera, não essa espera parada, mas essa espera movimentando. E daqui a pouco eu vou falar como é que é essa espera movimentando, o que a gente pode fazer enquanto espera esse tempo divino. É igual, meus irmãos, ensinar essa espera para uma criança. Eu tenho uma filha de 3 anos e a gente fala assim às vezes, espera, mamãe já vai fazer, espera. Mas não, a criança, ela não tem concreto o tempo que ela tem que esperar. Às vezes a gente sabe, tenho meu compromisso é 9h30, agora são 9h13, então eu sei que eu tenho que esperar ali alguns minutos, mais ou menos 15 minutos, a gente sabe, tem essa consciência. Mas a criança pequena não tem, a gente precisa tornar concreto para ela o que é esse tempo de espera. Aí é onde a gente precisa de usar de artimanhas ali para fazer a criança entender que é necessária essa espera. Nós também precisamos criar ali artimanhas para aprender a esperar esse tempo divino das coisas acontecerem. Aí é onde a Joana de Ângeles fala que essa espera,
Ela é essa confiança serena que reconhece a ação de Deus em tudo, e ela é agir com fé, enquanto nós estamos esperando esse tempo de Deus, o tempo divino para as coisas acontecerem, nós estamos esperando com fé, nós estamos esperando servindo com amor, e nós estamos esperando perseverando com serenidade. Olha que interessante. É onde ela diz aqui para nós, eu coloquei aqui, deixa eu ver onde eu coloquei, que é o amar, que é o servir, que é o perdoar. Então, como é que eu faço para ter essa esperança, dessa espera ativa, com essa movimentação? É a gente amar, e a gente servir, e é perdoar. Assim nós estamos esperando com essa movimentação. E aí, meus irmãos, amar. Quem é que já não consegue amar hoje em dia? Eu ouso dizer que todos nós já temos condição sim de amar, mesmo ainda, por mais a gente falar, eu sou tão pequena ainda, sou tão imperfeito, mas a gente já consegue amar na nossa condição. No papel ao qual nós estamos inseridos, nós já somos capazes de amar, de praticar esse amor. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Não sei se eu já comentei aqui, mas no início do ano passado, eu fiquei sem carro, né, por uns 30 dias mais ou menos. E aí até o carro, o seguro liberar o carro reserva, eu tava andando de Uber com a minha filha. E aí eu percebi uma vez que um senhor, ele viu que eu tava um pouco tensa de estar com ela no carro sem cadeirinha, e ele falou assim, olha, eu aconselho, o motorista, né, eu aconselho a senhora a colocar ela no banco no meio, afivelar o cinto dela. E eu percebi que todo o trajeto ele foi fazendo com mais cuidado, passando ali nos quebra-mola com mais cuidado, nos pares ele arrancava com mais, ele saía com o carro com mais cuidado. E eu tenho certeza que é porque ele percebeu ele viu que eu estava com a criança no carro e um pouco insegura por estar sem o dispositivo dela de segurança. E aí eu pergunto, meus irmãos, isso não é um amor? Ele não está espalhando amor através da função, da atividade a qual ele está exercendo? Todos nós, se a gente for analisar a atividade a qual nós exercemos, a gente consegue já colocar o amor, que já é um dos requisitos para essa espera com movimentação. Cris, enquanto eu tô aqui falando, eu tô aqui pensando num livro que possa te ajudar, tá? A lidar com essa questão do luto, a lidar com essa questão de manter essa esperança, tá? Assim que eu lembrar de um nome aqui, eu coloco nos comentários, eu falo para você, tá bom? O outro requisito, que é o servir. Todos nós já conseguimos servir alguém. A gente, quando vai fazer os nossos afazeres em casa, a gente já não faz com amor, com dedicação para servir os nossos familiares. Nós não somos ali educados com as pessoas que nos abordam. Isso já é o servir e o perdoar também, meus irmãos. Todos nós já temos condição de perdoar. Por mais que a gente fale, ai, perdão é tão difícil, mas não, a gente perdoa. Nós não perdoamos uma falta de educação que um filho nosso faz, que o nosso cônjuge faz, que algum ente querido faz, a gente já não tem condição de perdoar? A gente já não fica toda hora jogando na cara, nossa, você falou isso comigo, você fez isso? É a nossa capacidade já de perdoar. Então, quando nós temos esses 3 tipos de conduta, o amor, o servir e o perdão, nós já estamos praticando essa espera ativa que a Joana de Ângeles fala aqui para nós. E é tão interessante que o Emmanuel, lá no livro Palavras da Vida Eterna, ele fala assim que não esperes que o mundo melhore sem o teu esforço. Muitas das vezes a gente joga uma terceira pessoa, para um outro alguém, a responsabilidade de manter em nós viva essa esperança. Ah, eu tenho esperança de que o mundo melhore. Ah, eu tenho esperança de que isso possa acontecer com o mundo. Mas às vezes a gente tem essa esperança, mas não faz as nossas movimentações para que isso aconteça. Quer ver? Se um repórter vier nos perguntar o seguinte, o que você acha do trânsito de Uberlândia? Tenho certeza que a maioria vai falar assim, eu tenho esperança de que o trânsito de Uberlândia melhore. Tá, é uma resposta muito louvável. Mas será que antes de responder isso, eu já percebi como é que eu sou enquanto motorista do trânsito? Será que eu sou aquela que vira sem dar seta, atrapalhando o motorista que está atrás? Será que eu sou aquela que
para em vaga que não pode, em carga e descarga, atrapalhando o motorista que precisa parar ali para descarregar algum suplemento essencial, que para numa vaga de deficiente, que para numa vaga da pessoa com TEA, o transtorno do espectro autista. Será que eu sou aquela que faz retorno onde não pode, que para ali em fila dupla e liga o pisca-alerta e fica por isso mesmo? Percebe, meus irmãos, que para a gente ter a esperança de que algo melhore, nós precisamos nos esforçar para que aquilo ali possa acontecer? E porque é muito simples só usar esse termo, ter esperança, e ficar muito por isso mesmo, muito sem comprometimento da nossa parte, né? E aí fica claro assim para nós que Jesus, ele foi um modelo vivo de esperança. E quando ele estava lá naquele ápice daquela dor máxima, pregado lá na cruz, né, que nós falamos a gente permitiu que um ladrão fosse liberado e Jesus permaneceu lá, ele simplesmente confiou na providência divina, claro, né, que ele é um dos emissários quase que diretos de Deus, ele amou e ele nos perdoou. Então ele deu ali um exemplo desses 3 itens que a Joana de Anjos fala que é necessário para a gente manter essa esperança ativa. Ele confiou, ele amou e ele perdoou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas hoje é diferente. Hoje nós já sabemos o que nós estamos fazendo, né? Nós já não podemos mais, meus irmãos, alegar desconhecimento. Porque qualquer coisinha que nos acontece, aquele assunto que eu falo que eu não sabia, ele aparece aqui para nós. Não sei se vocês já repararam, basta a gente falar um assunto, falar dele com muita frequência, as nossas redes sociais começam a aparecer ali aqueles anúncios patrocinados justamente daquilo que a gente mais está conversando. Que interessante, né? Daí dá para ver que a gente já não pode mais alegar desconfiança, porque hoje até os nossos pensamentos quase são lidos e já é colocada ali para nós alguma informação acerca daquela informação que a gente tanto está conversando. E aí, encaminhando aqui já para as nossas reflexões finais, a Joana de Anjos, ela ainda fala assim para nós que a esperança, ela expressa integração no organograma da vida. Ela é um item fundamental para que a vida ela possa acontecer. E ela diz assim, ó, que o rio muda o curso, a montanha desaparece, a árvore fenece, o grão germina enquanto espera. A mão grandiloquente do tempo muda tudo. Exortando aqui em nós mais uma vez a necessidade dessa esperança, dessa esperar, né, meus irmãos? Esperar. Às vezes não é lá tão simples essa questão de espera, mas ela é muito necessária para o nosso amadurecimento. Teve uma vez que eu comprei, porque quando aquela coisa ela é retirada antes do tempo certo, as chances dela não servir é muito grande. Quem aqui já comprou fruto verde demais da conta, esperando que ele amadurecesse, e o bendito não amadurece? Ele acaba que ele apodrece sem a gente poder ter usufruído ali do sabor dele. Por quê? Foi recolhido do pé com muita antecedência. Então, quando a gente insiste demais em querer as coisas e não esperar esse tempo certo das coisas acontecerem, corre o risco da gente não saber aproveitar com toda ali a sua exatidão aquela experiência que a gente aproveitaria com maior porcentagem quando ela viesse no tempo propício daquilo ali acontecer. E aí, a síntese final dessa nossa fala da noite é que a esperança, ela é a força divina que nos sustenta nas horas difíceis. Ela é a fé que trabalha, é a paciência que confia e é o amor que serve. A vida sempre se renova, nenhuma dor é definitiva, nenhuma noite é eterna. Então, que a gente possa confiar e seguir. E quando a noite parecer longa, a gente recorda que o amanhecer está dentro de ti. Então, meus irmãos, por mais que esteja difícil aquela situação a qual nós estamos passando, que a gente possa confiar. E jamais esquecer de que nós temos dentro de nós os recursos suficientes e necessários para lidar com a situação que nós estamos passando.
O que acontece conosco, que às vezes a gente cai um pouco no desespero, na insegurança, na incerteza, é que quando a gente está lá no mundo espiritual, nós recebemos, né, todas as informações necessárias, a gente passa por um verdadeiro programa de capacitação para as nossas, acerca das provações que nós vamos passar aqui no planeta Terra. Aí o que acontece é que quando a gente chega aqui, a gente acaba esquecendo. Por que acaba esquecendo entre aspas? Porque nós achamos que o ideal seria que a gente lembrasse ali, ó, com toda a exatidão do mundo. Mas não, a gente acaba lembrando das orientações, das instruções, da preparação que nós recebemos inconscientemente, através da nossa consciência, que ela vai nos dando o direcionamento. Tanto é que quando a gente vai fazer alguma coisa errada, imediatamente, não, mas você não devia ter feito isso, hein? De onde é que vem esse chamamento de atenção de que eu não deveria ter feito isso? Justamente da minha consciência. O Divaldo fala que é o nosso Deus interno avaliando, porque essa nossa consciência, ela tá aí, ela nos faz a gente relembrar de toda a preparação, de tudo que nós passamos no mundo espiritual antes da gente reencarnar. E aí, quando a situação estiver muito assim, desesperadora, que a gente possa aquietar um pouco, tentar silenciar os nossos pensamentos de desespero, ir para um ambiente escuro, ligar uma música clássica, para que a gente possa entrar em pensamento um nível mais elevado e fazer uma oração sincera, pedindo direcionamento, pedindo orientação, pedindo um esclarecimento. E nós podemos ter certeza, meus irmãos, que quando a gente faz esse tipo de pedido de socorro, de SOS, a espiritualidade superior, ela vem ao nosso encontro, ela vem sim nos auxiliar, ela vem acalentar esse nosso desespero, ela vem nos abraçar, acolher esse nosso desespero e nos dar esse direcionamento de como é que nós podemos lidar com essa situação. Eles não vão soprar uma fórmula mágica para o nosso ouvido, não. Eles vão apenas relembrar de forma mais prática, mais sucinta, aquele aprendizado que nós recebemos no mundo espiritual. Porque, afinal de contas, nós estamos reencarnados aqui para que a gente possa voltar para o mundo espiritual tendo sucesso nas nossas empreitadas, naquilo ao qual nós nos comprometemos. Não foi permitida a nossa reencarnação aqui, meus irmãos, para a gente sair como derrotado, não. Muito pelo contrário, foi permitida a nossa reencarnação aqui para que nós pudéssemos voltar para o mundo espiritual como vitoriosos daquelas provações que nos foi sugerida e a gente aceitou, e nós acatamos a sugestão dos obreiros superiores aí do mundo espiritual. Então, saber disso faz com que nós tenhamos uma confiança maior, que nós tenhamos uma clareza maior da nossa potencialidade, dos nossos recursos, das nossas ferramentas para lidar com toda dor, com todo sofrimento, com todo o dissabor pelo qual nós estejamos passando. Ô Cris, eu não consegui aqui agora lembrar de um livro que possa te ajudar. A minha mãe, ela tá aqui presente, que eu vi um comentário dela aqui mais cedo. Mãe, se a senhora puder colocar aí no comentário, ou algum outro irmão, algum livro que possa auxiliar nessa questão do luto, eu agradeço. E eu me comprometo também, Cris, a procurar aqui, tá, um título, e eu entro de novo nessa transmissão e coloco como um comentário, tá? Se você puder me dar esse tempo para eu fazer essa pesquisa que possa te auxiliar, tá? Eu coloco no comentário dessa transmissão lá dentro do Instagram da casa, tá bom? Então, meus irmãos, eu espero, nós estamos aqui ainda meados do mês de janeiro, nós ainda temos um monte de tempo ainda agora nesse ano novo para a gente fazer diferente, para nós mantermos a nossa esperança, para que nós possamos ser servidores de Jesus, utilizando dessa nossa esperança para reativar, para reanimar a esperança naqueles nossos companheiros. Que da nossa boca possa sair um discurso positivo. Se por acaso eu não tenho nada de positivo para falar sobre aquilo que chegou até mim, que eu pelo menos não fale nada, que eu fique calado. Que nós possamos ser auxiliadores. Aqui, ó, Tainá colocou em busca de respostas, Zíbia Gaspareto. Obrigada, Tainá. Que nós possamos também ser
aqueles que vão auxiliar a espiritualidade superior através dos nossos pensamentos positivos, através das nossas vibrações, através das nossas orações. Porque, meus irmãos, a Terra enfrenta um período tão assim de vibrações negativas, né, por conta dessa fase de transição que ela vai passar, que qualquer ajuda da nossa parte é muito bem-vinda pela espiritualidade. Por mais que a gente ache, mas isso aqui não é nada, porque para alguém está fazendo a diferença. Para alguém, um simples sorriso que a gente deu, ele já melhorou o dia daquela outra pessoa. Um simples elogio sincero que a gente faz para alguém já iluminou o dia de alguém. E esse iluminar o dia de alguém, alegrar o dia de alguém, já é suficiente, uma tarefa, né, de servidores de Jesus Cristo. Tainá, muito obrigada aí pelas sugestões que você está ofertando. Deixe-me partir, ninguém morre. Muito obrigada, viu? Então, meus irmãos, que nós possamos ter uma boa noite, né? Ao fazer as nossas preces, que a gente possa pedir para a espiritualidade superior o nosso aproveitamento durante o nosso sono, para auxiliar no que for necessário, que nós possamos nos colocar à disposição para sermos sempre trabalhadores da seara do nosso divino amigo, Mestre Jesus. Muito obrigada pela oportunidade, pela vibração, pelos comentários, meus irmãos, e fiquemos todos na paz do nosso divino amigo. E até uma próxima. Tchau!